O bobo da corte sempre foi uma figura que me encantou muito, porque eu sempre me identifiquei muito com ele. Não porque eu sou anão ou porque eu sou um palhaço, mas porque ele me encanta, porque a sua figura retrata pessoas que até hoje são achadas no mundo. O bobo da corte, ele não é uma pessoa amada, ele é uma pessoa que foi feita para gerar riso. E muitas das vezes o riso não é pela sua piada em si, mas o riso é por causa dele mesmo, o motivo da piada. Nós estamos rodeados de bobos da corte, só que como os tempos mudaram, não são mais os bobos da corte, mas sim o bobo da turma. O bobo da turma é uma pessoa que, para não se sentir rejeitada, para não se sentir abandonada, se submete a situações vergonhosas, situações constrangedoras. Tudo isso para não ser rejeitado, tudo isso para não ser abandonado, tudo isso porque ele quer ser aceito. Primeiro, vamos ver se você se encaixa no perfil do bobo da turma. Primeiro, o bobo da turma, ele não é da turma, ele não faz parte daquele grupo, ele só está naquele grupo porque ele gera riso para aquele grupo. E o riso não é porque ele é engraçado, mas o riso é por causa dele. As pessoas não se preocupam com ele, na verdade elas só se querem rir dele, zombar dele, sem dar a mínima para os seus sentimentos, se aquilo vai afetá-lo ou não. Essas pessoas não estão preocupadas com ele. Na realidade, essas pessoas sequer gostam dele. Elas só querem ele ali para usá-lo como piada, fazer uma sátira da cara dele, sem se preocupar com o que ele realmente está sentindo. As coisas que evidenciam o bobo da turma é que ninguém sente falta dele. Se ele sumir por algum tempo, ele é facilmente esquecido. Apesar de ele ser uma pessoa boa, por causa da influência dos seus amigos e por querer ser aceito no meio dele, ele acaba colocando uma máscara que não é ele de verdade. Uma máscara de pessoa engraçada, pessoa que não liga para nada, de pessoa que só quer zoar. Mas ele sabe que ele não é assim. Ele, para ser aceito no seu grupo, acaba agindo pior do que os próprios membros do seu grupo. Acaba fazendo piadas que ferem a outra pessoa, sem se preocupar também com o que aquela pessoa realmente está sentindo, assim como fazem com ele. Tudo isso é por causa do grande medo que ele sente de ser abandonado, de ser colocado de lado. Provavelmente ele cresceu num ambiente onde ele não era muito notado. Talvez seja porque sofreu bullying quando era mais jovem. Talvez seja por causa da sua timidez que sempre o impediu de fazer amigos. Talvez porque ele tem autoestima baixa. São muitos os fatores que podem dizer por que ele se submete a tal situação. Eu acredito que, na verdade, o bobo da turma é uma pessoa que teme muito a solidão, uma pessoa que não sabe conviver com ela mesma. Eu não estou dizendo que você não pode ser engraçado, porque existem pessoas que realmente são engraçadas e que elas são aceitas nos grupos por causa do seu senso de humor. Pessoas que transmitem alegria, pessoas que transmitem otimismo. Mas do que eu estou falando são de pessoas que estão sempre sendo colocadas para baixo, estão sempre sendo motivo de zombaria por pessoas que se dizem suas amigas, mas na verdade não são. São pessoas que não ligam para o que você realmente está sentindo, são pessoas que não ligam para o que você realmente é. E no fundo, o bobo da turma sabe que se ele realmente começar a agir como ele realmente é, as pessoas rapidamente vão se afastar, as pessoas rapidamente vão se distanciar dele. Por isso ele muda a sua essência, ele veste uma máscara que não é ele, com medo do abandono e da rejeição. O erro da sociedade moderna é confundir riso com felicidade. Apesar da felicidade gerar riso, nem todo riso é sinônimo de felicidade. Às vezes a pessoa ri, mas o seu coração está doente, o seu coração está sofrendo. Quantos comediantes que sofrem de depressão? Um dos exemplos mais recentes é o grande comediante que todos nós conhecemos, que fez parte da infância de muitos de nós, que fez filmes incríveis como Debi Lloyd, Máscara. Ele que sempre transmitiu alegria, sempre gerou risos em nós, sofreu com uma depressão profunda. Talvez você já saiba de quem eu estou falando, mas se você não sabe, eu estou falando de Jim Carrey. Não sei se pronunciei certo, mas é isso aí. Jim Carrey sofreu uma depressão profunda. Isso nos mostra que nem sempre o cara engraçado, o cara divertido, é o cara mais feliz. Às vezes ele só usa aquilo para disfarçar a sua tristeza, disfarçar o seu estado emocional verdadeiro. E o bobo da turma, ele faz muito isso. Ele acaba se escondendo atrás de piadas, ele acaba se escondendo atrás de risadas, mas na verdade ele é uma pessoa muito triste, uma pessoa que se sente muito sozinha, uma pessoa que não sabe expressar os seus sentimentos, é uma pessoa que precisa de ajuda.
pessoas que só fazem mal, que só fazem ele de piada, ele não vai melhorar. Pelo contrário, é bem provável dele começar que essa máscara que ele usa é ele de verdade. Nós vivemos num mundo onde amigos se zoam, amigos fazem piada um do outro. Isso é normal e até saudável, porque isso faz a amizade ficar mais leve. Somos homens e homens têm senso de humor. Mas o que mais vemos hoje em dia são ofensas disfarçadas são humilhações disfarçadas de senso de humor. Humilhar o outro, fazer o outro se sentir um lixo não é piada. Não sequer isso é engraçado, mas é claro, vivemos numa sociedade que é livre, ou seja, cada um tem direito de dizer o que quer, cada um tem direito de fazer piada com aquilo que quiser. Não tem problema com isso, afinal, se queremos liberdade, temos que aceitar a liberdade do outro. Mas nós também podemos escolher com quem nós queremos nos relacionar. Você realmente vai querer ficar ao lado de pessoas que só te colocam para baixo, de pessoas que só pisam em você, pessoas que não estão nem aí para o que você está sentindo, pessoas que não te amam e não se importam de verdade com você, pessoas que não te respeitam, pessoas que não dão a mínima para você. Você pode escolher entre se submeter a essa situação, ou você pode dar um ponto final a isso e se afastar dessas pessoas que só te fazem mal e começar a cultivar o seu verdadeiro eu, olhar para dentro de você e ver que você não é essa máscara que você usou. E não fique com medo da solidão. Logo você encontrará pessoas que te respeitarão, pessoas que vão te amar pelo que você é, não pela máscara que você usa. Pessoas que o riso não vai ser por causa de você, mas vai ser junto com você. Continue vestindo essa máscara, não continue fazendo esse papel. A máscara fora e viva o seu verdadeiro eu. A experiência com isso é que eu sempre fui muito tímido, desde os meus 10 anos de idade. Depois dos meus 10 anos eu comecei a me soltar mais, comecei a querer conversar, a gostar de falar, coisa que antes eu tinha medo, hoje em dia eu amo, que é conversar com pessoas, que é falar em público. Hoje eu tenho uma facilidade enorme para me comunicar em público, mas eu nunca fui de ser uma pessoa engraçada, de ser uma pessoa que faz todo mundo rir. Mas depois dos meus 15 anos, comecei a levar a vida de um modo mais leve, comecei a cultivar o meu senso de humor e acabei conquistando muitas pessoas por causa disso. Acabei fazendo muitos amigos, conhecendo muitas pessoas, encantando muitas pessoas, por causa do meu jeito divertido de ser, por causa do meu jeito engraçado. O meu jeito de ser engraçado era contando histórias que aconteciam comigo de forma exagerada. Eu não usava ninguém como zombaria, precisava pisar em ninguém para gerar riso. Eu mesmo ria de mim mesmo, eu me fazia de motivo da piada. E aquilo não me incomodava como não me incomoda até hoje, porque nós devemos saber rir de nós mesmos, porque há situações na nossa vida que realmente são muito engraçadas. Mas eu lembro que comecei a andar com um grupo da escola, um grupo de pessoas que não respeitavam ninguém, pessoas que não me viam como um amigo. Eu acabei sendo o bobo da turma. Eles sempre com piadas que me colocavam para baixo, sempre com ofensas disfarçadas de piada. E eu acabei perdendo a minha essência, acabei fazendo igual a eles. Tanto que teve uma vez que eu fiz uma piada com um cabelo de uma menina que fez a menina chorar na sala de aula, na frente de tanta gente, que fez a menina ficar uma semana sem ir para a escola. E o meu grupo adorava, o meu grupo ria. Eu demorei muito tempo para perceber que aquilo ali não era o meu grupo. Aquilo dali eram pessoas que não respeitavam ninguém e não davam a mínima para mim. Eu só tirei a minha máscara de bobo da turma no dia que eu estava deitado na minha rede, ouvindo música. Eu fazia muito isso, eu ficava em casa deitado na minha rede, ouvindo música e pensando na vida. E um certo dia eu comecei a lembrar de como eu era, como as pessoas me elogiavam, de como as pessoas diziam que eu era uma pessoa divertida. E eu acabei vendo que aquele era o verdadeiro eu, aquele de fato era eu, aquela era a minha essência. Eu acabei deixando de lado para colocar uma máscara que não me pertencia. Então ali eu me arrependi e decidi voltar a ser quem eu realmente era. E foi a melhor coisa que eu fiz. Depois disso eu conheci pessoas bem melhores que aqueles caras. Deixei de ser o bobo da turma, me transformei no que eu realmente sou. Hoje eu tenho amigos que não se envergonham do que eu realmente sou. Amigos que eu posso agir naturalmente, que não vai causar estranheza nenhuma nele. Amigos que me aceitam apesar das minhas estranhezas. Amigos que conhecem os meus defeitos e me amam mesmo assim. Então, o conselho que eu te dou é que procure amigos que vão te amar pelo que você é, não por essa máscara que você veste. Se afaste desse grupo que só te coloca para baixo, se afaste dessas pessoas. Procure ser você mesmo. Você deve conhecer-se a si mesmo. Procure pessoas que realmente te amam. E eu sei que é muito difícil de encontrar e não fique com medo de passar um tempo sozinho, mas fique com medo de estar acompanhado de pessoas que não te amam, de pessoas que só querem o seu mal.
E lembre-se disso. Procure pessoas que vão rir com você e não de você. Desejo você boa sorte à procura dessas pessoas que estão cada vez mais escassas no mundo. Mas é melhor andar com apenas um sábio do que estar rodeado de 100 tolos. Tenha uma boa tarde.